Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 13 de outubro, e hoje nós estamos encerrando o livro de São Mateus, ou melhor, o Evangelho de São Mateus. E na leitura de hoje nós lemos os capítulos 27 e 28, e na leitura de hoje nós lemos as cenas finais que precedem a crucifixão de Cristo. E lemos também, olha, eu quero comentar com você hoje também a diferença entre arrependimento e remorso. Você quer saber? Será que arrependimento é a mesma coisa que remorso? Então não perde este vídeo por nada, tá bom? E vamos também meditar aí na crucifixão de Jesus, que é um fato importantíssimo para a nossa salvação. Então não sai daí, só um minuto, solta a vinheta, editor. Voltamos com o nosso canal Descomplica Pra Gente. Cenas finais que precedem a crucifixão de Jesus, culminando com a crucifixão de Jesus. Também arrependimento e remorso. É a mesma coisa? Arrependimento é a mesma coisa que remorso? Sim ou não? Temos exemplos bíblicos? Não perde este vídeo, mas antes eu quero dizer para você, dá um like no vídeo e se inscreve no canal. Nós precisamos da sua inscrição neste canal. Para você não custa nada, basta você clicar aí, apertar o botãozinho vermelho, né, de se inscrever. Não vai custar nada para você, mas para nós é importante a sua inscrição. Então eu apelo ao seu coração, nos ajude este canal. De que maneira? Se inscrevendo nele. E também eu peço que você compartilhe este vídeo com outras pessoas também. Nós precisamos que esse vídeo seja compartilhado. Nosso objetivo é estudar a Bíblia. Este canal é um canal de estudo da Palavra de Deus, gente. Tá? O nosso objetivo aqui é única e exclusivamente estudar e motivar as pessoas a estarem estudando a Bíblia também. Nós queremos motivar para que outros estudem também. Então você pode ajudar se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Muito bem, capítulo 27, nós temos aqui a entrega de Jesus a Pilatos. Pilatos era o governador ali em Jerusalém, e então Jesus foi levado a Pilatos, lembrando que Judas, ou Iscariotes, havia traído Jesus por 30 moedas de prata. Mas agora eu quero fazer a pergunta para você: arrependimento é a mesma coisa que remorso? Se é, temos exemplos bíblicos? Vamos lá. Então vamos aqui para o versículo 3 do capítulo 27. No verso 3 fala sobre a morte, no capítulo, a partir do verso 3 fala sobre a morte de Judas, né? E aqui diz assim então: então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, presta atenção, tocado de remorso, tá? Na minha tradução diz aqui, ó, então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Então veja, Judas, ele teve remorso sobre a crucifixão. Ele viu, né, que ele havia traído Jesus e Jesus haveria de ser crucificado, melhor dizendo, né? Jesus haveria de ser crucificado. E agora Judas, ele sente medo das consequências da sua ação. Porque Judas, ele deve ter pensado o seguinte: bom, eu já vivi com Jesus, eu sei do poder que ele tem, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, ele ressuscitou o morto de 4 dias, ele purificou leprosos, ele devolveu vista aos cegos, ele fez língua de mudo cantar louvores, ele purificou leprosos, então Jesus tem poder. Então, o que vai acontecer? Eu entrego Jesus, quando eles forem prender Jesus, Jesus escapa, Jesus manda vir ali uma legião de anjos, mata todos os soldados romanos, Jesus escapa, Jesus fica bem, eu fico com o dinheiro e tudo acaba bem. Judas deve ter pensado isso daí. Mas quando Judas vê Jesus se deixando se prender,
sendo levado a Pilatos, sendo chicoteado, esbofeteado, cuspido, né? Escarnecido, zombado. Agora Judas ele começa a sentir medo do ato que ele causou. Então, remorso, veja o que é remorso. Remorso é a pessoa sentir medo da consequência da sua ação errada. Por exemplo, né, vamos dar um outro exemplo, vamos supor um exemplo aqui, né? Uma pessoa ela pratica um roubo, aí ela fica com medo, porque se alguém descobrir o roubo, ela pode ser presa. Mas ninguém descobre. Aí o que ela faz depois? Passa um tempo, a poeira baixou, ela vai e pratica o roubo novamente. Então isso é remorso, é sentir medo pela consequência da ação. Então Judas, a ação dele foi o quê? Entregar Jesus. E ele agora ficou com medo, ele viu ali que Jesus estava sendo preso. Aí Judas sentiu remorso. E arrependimento? O que é arrependimento? Arrependimento, quero convidar você no verso 26, que nós comentamos ontem já sobre o capítulo 26, mas eu não comentei essa passagem, deixei para comentar hoje, para linkar ela aqui com a passagem de Judas. Então eu quero ler com você, quando Pedro ele nega Jesus 3 vezes, aí nós temos aqui no capítulo 26, no verso 75, diz assim: Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, olha, presta atenção agora, e Pedro saindo dali, chorou amargamente. Olha só, aqui nós temos um exemplo de arrependimento. Arrependimento é você sentir, é a pessoa sentir tristeza pelo pecado a ponto de chorar amargamente, que foi o caso de Pedro. Remorso, que é o exemplo de Judas, não é sentir tristeza pelo pecado, mas é medo da consequência da ação que ele praticou. Entendem? Então, arrependimento é algo sincero, vem do coração. É sentir tristeza pelo pecado praticado. Remorso não. Remorso é apenas um medo. Se não der nada, ele vai e faz de novo. No caso de Judas aqui, ele se enforcou, né? Mas ele não se arrependeu, ele sentiu remorso. Ok? Entenderam então a diferença? Então nós cristãos, nós temos que ter arrependimento no coração e nunca remorso. Muito bem. Jesus então ele é condenado à morte. Pilatos ele não queria perder a popularidade dele. Veja que quem entregou Jesus ali foram os sacerdotes, os anciãos, os escribas, pessoas compatriotas de Jesus, judeus e líderes religiosos. Os sacerdotes, digamos que seriam os padres, os pastores hoje. Eles entregaram Jesus e aí Pilatos então tinha ali Barrabás que estava sendo preso, porque Barrabás ele ia ser crucificado, é um bandido, né? E Jesus que nada fez. E agora Pilatos então lhe pergunta para o povo: quem que vocês querem que eu sorte? Jesus ou Barrabás? E o povo então gritou: solte a Barrabás e crucifiquem a Jesus. E olha que interessante, a mulher de Pilatos. Você leu aqui no versículo 19, diz assim, do capítulo 27, diz assim: estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Veja que ainda Deus, num sonho dado à mulher de Pilatos, ainda tentou livrar Pilatos desse grande pecado que ele iria cometer, que era mandar matar Jesus. Mas Pilatos não ouviu a mulher. E Pilatos então acha que com o simples ato de lavar as mãos ali, estava isento disso daí, não. Pilatos vai pagar caro por essa ação de ele mandar matar Jesus. E aí então essa mulher dá esse alerta para ele, mas ele continua persistente. E as pessoas, o povo respondeu então no verso 25, que o sangue de Jesus caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás e depois mandou açoitar Jesus.
entregando para ser crucificado. Soldados então zombam de Jesus agora, e a partir do verso 32 nós temos a crucifixão de Jesus. Jesus ele teve que carregar a sua cruz até o Monte do Calvário. Simão Cirineu, da cidade de Cirene, ele ajudou Jesus a carregar um pouco a sua cruz, porque aquela cruz que Jesus carregou e que Simão teve que ajudá-lo a carregar, não foi feita para Jesus. Aquela cruz era de Barrabás. E Barrabás provavelmente era um homem talvez maior que Jesus, então a cruz era feita sob medida. Aí Jesus carregando uma cruz de outro que não era dele, então a cruz mais pesada, e ele não suportava carregar aquela cruz a ponto de Simão ter que ajudá-lo. E também temos que levar em conta que Jesus havia sido açoitado, estava sangrando, com a fronte sangrando também, aquela coroa de espinho entrou rasgando a fronte dele. Então Jesus estava perdendo sangue, carregando uma cruz que não era para ele, que não foi feita para ele. Aquela cruz havia sido feita para Barrabás. E Jesus então ele é levado ao Monte do Calvário às 9 horas da manhã. Ao meio-dia ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Um chamava-se Dimas e outro chamava-se Gestas. Lá no Evangelho de Lucas nós vamos ver depois que um desses ladrões se arrepende, né? O Mateus não narra isso daí aqui. Mas veja que Jesus foi colocado no meio de 2 ladrões, Dimas e Gestas, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os sacerdotes, os escribas, os anciãos zombando de Jesus, dizendo: se você é filho de Deus, saia daí, desce da cruz, livre-se a si mesmo. E quando foi ao meio-dia, Jesus, ele houve, a Bíblia diz aqui, né, que a partir do meio-dia houve trevas sobre a terra até as 3 horas da tarde. E olha que interessante, por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, 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 lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que desamparaste? E aí Jesus, ele expira, né? Ele entrega o seu espírito, o fôlego de vida. Mas você percebeu um fato interessante aqui? Aqui diz assim no verso 51, que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O que significa isso, o véu do santuário se rasgar? Lembram-se? Nós já falamos sobre o santuário. O santuário é dividido em 2 partes, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo entrava o sacerdote 2 vezes por dia, né? Cedo e à tarde, oficiar ali aquele cordeirinho, né, que morria cedo e à tarde para o perdão dos pecados do povo. E no lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava lá 1 vez por ano para fazer a expiação pelos pecados, que era o dia da expiação. E havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E a Bíblia diz que esse véu se rasgou de alto a baixo. Sabe o que simboliza isso? Você sabe o que significa isso? Significa que a lei cerimonial, cerimonialismo, a matança de cordeirinho havia sido encerrada. Jesus é o verdadeiro cordeiro que foi morto na cruz do Calvário. Agora nós não precisamos mais matar cordeiros para a remissão dos nossos pecados, nós podemos ir a Cristo. Você que está me assistindo agora, você pode ir diretamente a Cristo. Jesus vai fazer intercessão por você diante de Deus. Nós podemos se achegar ao trono de Deus através de Cristo. Porque Jesus é o verdadeiro Cordeiro que morreu no seu lugar e no meu lugar, morreu por nós para nos dar uma segunda chance. Então é por isso que o véu do santuário se rasga de alto a baixo, simbolizando que acabou o cerimonialismo. Porque tudo apontava para Cristo. Todas aquelas indumentárias do Antigo Testamento, as indumentárias, nós já explicamos, falamos sobre isso, né? Sobre a mesa com os 12 pães de preposição, o castiçal com 7 lâmpadas, o altar de incenso, a arca. Então tudo tinha um simbolismo, Cristo. Agora tudo se cumpre em Jesus ali na cruz do Calvário. Por isso que o véu se rasga. E agora tem uma outra coisa interessante aqui, uma outra parte interessante que eu queria ver com você. Diz aqui que a terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. Uau! Houve uma ressurreição
quando Jesus morreu, que a terra tremeu. Os corpos de muitas pessoas ressuscitaram. Quem são essas pessoas? Não sei. O livro do Apocalipse fala de alguns anciãos lá no céu. Talvez sejam eles, essas pessoas lá. A Bíblia não fala quem são, não dá nome. Mas houve uma ressurreição por ocasião da morte de Jesus, e depois Jesus ressuscita, essas pessoas elas entram em Jerusalém, e a Bíblia diz que são vistas por muitos. Então eram conhecidos ali. Talvez um deles tenha sido João Batista, não sei, pode ser. Né? João Batista já havia sido morto ali por Herodes, não sei. A Bíblia não diz quem são esses mortos, que ressuscitaram. Mas olha só, houve uma ressurreição. Então, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus garantiu a ressurreição deles e vai garantir a nossa ressurreição também, queridos. Se nós viermos a morrer antes que Jesus venha, se nós morrermos com a fé em Jesus, quando Jesus voltar, nós seremos ressuscitados, amém? Por isso, então não tenha medo de morrer, tenha medo de morrer sem Cristo. E no capítulo 28 fala sobre a ressurreição de Jesus. Então, Jesus ele morre, ele foi levado ao Monte do Calvário às 9 horas da manhã, ao meio-dia ele foi crucificado, às 3 horas da tarde ele morreu. Aí ele passa o sábado na sepultura, veja que ele guarda o sábado, né? Jesus ele guarda o sábado na criação e também na redenção. Ele descansa na sepultura no sábado e logo nas primeiras horas do primeiro dia da semana, que hoje é chamado de domingo, Jesus ressuscita então. E agora Jesus ressuscita, aparece para algumas mulheres. Essas mulheres avisam os discípulos, né? Um anjo fala para elas que Jesus ressuscitou, estava indo para Galileia. E lá na Galileia, então, quando eles encontram com Jesus, Jesus passa a grande comissão para eles, que está aqui, Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, Jesus diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou alguma tradução diz assim, até a consumação dos séculos. Uau, sabe o que nós temos aqui? Nós temos uma ordem que Jesus deu para você e para mim, para nós irmos, ensinarmos, para nós fazermos discípulos, batizar e ensinar. Sabe, queridos, essa é a nossa missão. Nós não estamos aqui para julgar, para condenar pessoas. Nós estamos aqui para salvar. Nós precisamos dizer para aquela pessoa que está perdida nas drogas, nos vícios, na prostituição, dizer assim, olha, ainda há esperança para você. Jesus te chama. Queridos, é esse o nosso trabalho aqui. É salvar pessoas, é despovoar o inferno e povoar o céu. Esse é o nosso objetivo. Jesus ele mandou nós batizarmos, ensinar, e Jesus dá uma garantia para mim e para você agora. A garantia dele é essa daqui, ó. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus vai estar com você e comigo. Então aceite o chamado de Jesus. Pregue o evangelho, batize, ensine, salve pessoas, não julgue, não condene, mas chega para a pessoa e fale assim, olha, ainda existe esperança para você. Enquanto houver vida, a esperança. Deus abençoe você e aqui encerramos o evangelho de São Mateus e amanhã começaremos o livro de Marcos. Espero lá. Um abraço, tchau, tchau.